Vai ter mais demissão no jornalismo da Globo? Por que Patrícia Poeta ainda continua no encontro? Por que a Record não investe no domingo? Está no ar, o Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde, ao No Play News. Aqui você tem a informação da televisão. Toda semana a gente bate um papo sobre as questões da televisão a partir das suas perguntas. Perguntas que chegam através das minhas redes sociais ou lá no site noplaynews.com.br ou então nos comentários que são feitos aqui no vídeo. A sua participação é muito importante. Mande as suas perguntas, mande os seus comentários. Aliás, pode criticar à vontade. Aqui é uma tribuna livre. Quero ouvir a sua opinião sobre este canal aqui no YouTube que fala sobre televisão. Aqui toda segunda-feira você tem a opinião do Vanucci, toda quarta-feira a história da televisão e no final de semana o Vanucci Responde. A sua participação aqui no No Play News. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não fez, não deixe de curtir esse vídeo, dê um like, de recomendar este canal para todos os seus amigos. Aliás, compartilhe este e muitos outros vídeos com quem gosta de falar, de ter notícias sobre a televisão. Vamos à primeira pergunta, que é da Paula Andrade. As demissões no jornalismo da Globo aconteceram por causa da crise na emissora? Vai ter mais demissão? Olha, Paula, segundo a Rede Globo, as demissões não aconteceram por uma crise, mas simplesmente porque a emissora está numa nova fase daquele projeto de reestruturação administrativa que visa ter ali, colocar a empresa numa condição financeira melhor, num esquema organizacional mais simples, mais eficiente. O que a Globo tem feito aí nas últimas semanas, principalmente no jornalismo, é cortar os grandes salários. Profissionais que estavam há muitos anos na emissora, que são aqueles profissionais premiados, que já foram correspondentes internacionais, que chegaram no topo da carreira e por isso mesmo possuem os maiores salários. Vai ter mais demissão? Sim, haverá mais demissão no jornalismo. O jornalismo entrou é a última fase praticamente de todos os cortes que foram realizados. A Globo já realizou cortes no esporte, já realizou cortes no artístico e deve concluir ali no jornalismo mais alguns ajustes e depois vai para aquela retaguarda do entretenimento. O que se comenta nos bastidores da Globo é que a próxima onda de demissões estará concentrada entre os autores, roteiristas e diretores. Todo aquele que não estiver envolvido com um projeto vai sair da emissora ou ficar à disposição apenas por obra, recebendo quando estiver aplicado. Vamos a mais uma pergunta? É a pergunta do Wesley Tafarel Sorquete, que pergunta: por que a Record não volta a investir nas tardes de domingo e fazer aquela dobradinha sensacional que marcou época com o Faro? Olha, Wesley, lá na Rede Record já se fala num novo programa para o domingo, porque já se entendeu que os filmes ali não funcionam tão bem. A Record começa no domingo com aquela programação religiosa, os desenhos bíblicos, depois vem ali Todo Mundo Odeia o Chris, uma programação ali infanto-juvenil, passa para os filmes para depois chegar ao Faro. Né? E depois do Faro, o Domingo Espetacular. Do Domingo Espetacular em diante, a audiência vai bem, a Record não pretende mexer ali. Mas do Faro para baixo, a emissora tem estudado várias alternativas. E não é só colocar um programa antes do Faro, pode ser inverter o horário do Faro, mudar, diminuir a duração da hora do Faro, colocar um reality para ele apresentar. Se busca soluções para ter um domingo mais competitivo com o SBT. No SBT, a dobradinha Celso Portiolli com o programa ao vivo e Eliana na sequência, que não é ao vivo, mas tem uma estratégia quase que ao vivo, porque sempre fica ali para fazer os melhores cortes, para encerrar bloco na hora certa, para todo mundo sair junto nos intervalos comerciais, para não ter aquela fuga de telespectador. A dobradinha ali funcionou muito bem, né? Celso Portiolli e Eliana garantem a vice-liderança. E o domingo é um dia em que a Record está de olho, porque ela consegue ficar na vice-liderança de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo é onde a coisa pega para a Record. Então alguns investimentos devem acontecer ali. Primeiro no domingo, depois aos sábados. Vamos a mais uma pergunta? Agora é do Vitor Ferreira. Vanucci, existe a possibilidade da Record voltar com os formatos Dancing Brasil e The Four, após a Xuxa não ter renovado o contrato com o canal? São dois formatos que foram tão bem feitos e interessantes. O The Four, por exemplo, poderia ser comandado por Mariana Rios. Olha, Vitor, até onde eu sei, a Record já abriu mão
dos direitos desses dois formatos. Dança em Brasil é um programa caro, né? Competições de dança são caras na televisão brasileira, porque você precisa pagar o cachê do artista, você precisa ter toda uma estrutura para o ensaio, você precisa pagar os professores, você tem o custo com os jurados e tem todo um custo de figurinos e cenografia. Colocando isso no papel, é muito dinheiro e por isso o programa tem que ter garantia de retorno comercial e também de audiência, né? Eu gosto dessas competições de dança, acho bonito, mas já tem a Dança dos Famosos, por exemplo, no Domingão com o Hulk, né? Então, colocar, né, o Dança em Brasil teria que ser num horário nobre ali, né? De segunda a sexta-feira ali, depois das novelas, mas será que tem espaço? À noite, a Record está olhando muito para essa faixa aí de reality shows, né? A Fazenda está garantida já nesse ano, agora eles fazem uma avaliação e começam a planejar e ajustar esse calendário de exibição de realities. Agora os dois formatos, a Record já abriu mão. Vamos a mais uma pergunta, e ela é do Almeida. O futuro do SBT é investir cada vez mais em programas próprios e de preferência ao vivo? Olha, Almeida, o ao vivo é a tendência na televisão brasileira, né? Porque se viu que a TV aberta vai conquistar a massa para os grandes eventos, porque é ao vivo, para poder se moldar ao que está acontecendo no dia a dia. O primeiro impacto no período da manhã tem dado bons números para o SBT, devolveu a vice-liderança para o SBT em boa parte da manhã, de segunda a sexta-feira. No período da tarde ainda é complicado, tem na Record o Balanço Geral, que pega a vice-liderança com uma folga muito grande. O SBT está muito de olho ali nessa faixa da tarde, tentando fazer todos os ajustes necessários. Se estica as novelas, se estica o Fofocalizando, avaliando ali o que precisa ter. Mas mais do que programa ao vivo, é preciso ter programas ligados, programas que atendam a expectativa do telespectador da emissora. Isso é fundamental para SBT, para Record, para Globo, para Rede TV, para Band, para Gazeta, para qualquer emissora. Você precisa falar com o seu telespectador. E os grandes executivos das emissoras de televisão buscam isso. O futuro do SBT é apostar sim nessa dramaturgia infanto-juvenil, que vai bem, né, nesta parceria agora com o Prime Video. Tem ali Ratinho consolidado, buscando novos formatos ali para se manter na briga pela vice-liderança e consegue a vice-liderança sempre. Final de semana está ajustado, claro que sempre se fica de olho para se evitar um contragolpe da Record. Vamos a mais uma pergunta, que é a do Augusto. Vanucci, é verdade que a Globo estuda atrasar a grade noturna em 15 minutos entre o segundo semestre desse ano e o primeiro de 2024? Não prejudica o telespectador? Olha, Augusto, você sabe que ajuste de grade acontece de tempo em tempo e sempre de acordo com a mudança de comportamento do telespectador. Muito tempo atrás, a novela das 6 começava às 6, a novela das 7 começava às 7 e a novela das 8 começava às 8 horas. O Jornal Nacional só tinha 15 minutos. Entrava no ar 15 para as 8 e terminava às 8. Aí, a Globo percebeu que o telespectador chegava um pouquinho mais tarde, que o número de televisores ligados aumentava muito às 8 horas da noite. E por isso, colocou o Jornal Nacional das 8 às 8h15, 8h20 e a novela das 8, começando entre 8h15 e 8h20. Com o tempo, o Jornal Nacional foi esticando, a novela das 7 se empurrou, porque às 7 já não tinha tanto televisor ligado, então a novela das 7 começa quase às 8 horas da noite, o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite e a novela às 9h30. Provavelmente acontecerá algum ajuste, né? Mesmo porque essa semana, quando a Globo precisou antecipar o Jornal Nacional para as 8 horas, das 8 às 8h30, e Travessia das 8h30 às 9h30 por causa da Libertadores, a audiência dos dois programas caíram. Jornal Nacional despencou, Travessia despencou, que vinha vindo com mais de 45% de share, caiu esse share, porque às 8h30 tinha um número menor de televisores ligados. E às 9h30 o futebol não teve um desempenho tão alto quanto o da novela Travessia. Então tudo isso depende muito da mudança do comportamento do telespectador. E o que se observa é que as pessoas chegam cada vez mais tarde em casa. Por isso, talvez atrasar um pouquinho mais o Jornal Nacional, para o Jornal Nacional começar num momento em que tem um número maior de televisores ligados. Com isso, os 30 segundos no intervalo comercial acabam valendo mais. Vamos à última pergunta do Vanucci Responde dessa semana, e esta pergunta é da Ana Maciel.
Eu simplesmente não entendo porque a Globo ainda deixa a Patrícia Poeta no ar. Não acho ela boa apresentadora para as manhãs. O lugar dela é jornal. Por que a Globo insiste na Patrícia? Olha, Ana, a Patrícia tem toda uma história na Rede Globo, tem toda uma trajetória. Ela começou no jornalismo aqui em São Paulo, do jornalismo foi ganhando espaço, fazendo reportagens cada vez maiores, foi para a bancada, foi correspondente internacional, passou pelo Fantástico, voltou para o Jornal Nacional, apresentou o Jornal Nacional, saiu do Jornal Nacional para se dedicar ao entretenimento, ficou um período fora do ar, antes de ir para o entretenimento. No entretenimento começou substituindo Ana Maria Braga, depois ali a própria Fátima Bernardes no Encontro, fez o É de Casa com outros apresentadores ali e foi para o Encontro. Uma trajetória que a princípio mostra que é esse o caminho mesmo. É claro que um programa de entretenimento, como é o Encontro, onde você depende muito do apresentador, esta apresentadora precisa conquistar muita gente, né? Ela precisa atender a muitos telespectadores. Até onde eu sei, existem pesquisas na Rede Globo que mostram que Patrícia é muito querida pelo telespectador, é conhecida por mais de 90% do público e por isso aposta nela, né? Porque aí o mercado publicitário sabe, olha, aqui tem um nome forte, tem a Patrícia, vamos investir no programa dela, vamos transformá-la em garota propaganda, como foi o caso da Fátima, né? Nesses últimos 10 anos no comando do Encontro, ela foi garota propaganda de várias marcas e isso é importante para a emissora, porque isso traz dinheiro para a emissora, leva campanhas para a emissora. Agora, o problema é que talvez a Patrícia esteja no lugar errado. O É de Casa talvez fosse mais indicado para ela, porque é um programa mais controlado, é um programa com mais TP, com mais cabeça, um programa que está ali dividido com outras pessoas, mas essa divisão é muito clara. Está cada um num ambiente, um está na sala, outro está na cozinha, outro está no quarto, um está no jardim, cada um faz um tipo de ação, né? No Encontro, ela precisa estar ali comandando tudo aquilo e ao mesmo tempo dividir com o Manuel. Né? E isso é muito complicado, porque comercialmente o nome que está ali é o da Patrícia Poeta. É Encontro com Patrícia Poeta. Para nós, para o público, foi vendido pela própria emissora de que ela seria a apresentadora e ele o co-apresentador. E para isso, precisa ter ali um jogo de cintura muito grande. O que é que eu acho que falta para a Patrícia? Talvez um controle do que seja o ao vivo. Programa ao vivo é difícil mesmo. Você tem que estar muito atento. Você tem que estar atento aqui na câmera, você tem que estar atento na equipe que está de um lado, na equipe que está do outro, o público que está atrás. Você está em alerta o tempo todo. E isso gera, sim, um estresse, né? Passar 1, 2, 3 vezes na frente da câmera não é lá a coisa mais normal. Um programa ao vivo. Eu não vejo grandes apresentadores fazendo isso. E a Patrícia vira e mexe, passa na frente do Manuel, passa, e a gente só percebe isso porque essa movimentação ela passou na frente de uma câmera que estava ligada e que estava mostrando justamente o Manuel, porque se ela saísse da plateia e fosse para o outro lado e não passasse na frente dele, não teria interrompido. Então eu acho que também falta ali um pouco de direção, falta um pouco alguém ali marcar um pouquinho mais esse palco e falar, olha Patrícia, passa por trás, né? Não passa pela frente da câmera, dê sinal, tem que ter alguém ali perto comandando isso, levando isso, porque o apresentador não pode voar sozinho durante o comando de um programa. Bom, o Vanucci Responde dessa semana fica por aqui. Esta é uma conversa que é feita a partir das suas perguntas. Entre nas minhas redes sociais, pode mandar essas perguntas. Vá lá no Twitter, vá lá no Instagram ou então no site noplaynews.com.br. São todos os canais para a gente se comunicar e toda semana falar sobre televisão a partir do seu olhar. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, peça para os amigos se inscreverem aqui no canal, indique esse canal para quem gosta de falar sobre televisão. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.